Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao Evangelho no Lar da Associação Espírita Fé e Caridade de Florianópolis. Nós nos reunimos aos domingos, às 20 horas, para juntos fazermos a prática do Evangelho, assim como nos foi ensinado pela espiritualidade, e há sempre o convite, para todos nós que façamos essa prática nos nossos lares. Basta uma vez por semana destacarmos um horário que fique bom para todos, que participem, para que juntos nós possamos fazer a prece, os comentários, do texto lido, e na sequência uma prece final. É muito simples e é de fato um remédio até, indicado em muitos casos, de tratamento, para que a gente possa tornar o nosso ambiente, o nosso lar, a nossa casa mental mais saudável. Então, eu vou trazer para cá nessa noite uma amiga do Evangelho Rede Vivo, e é uma grande alegria poder contar com a participação, dessa amiga Lúcia. A Lúcia trabalha, gente, na Casa Espírita, no Centro Espírita Francisco de Assis, em Mafra, e é coordenadora também na 7ª URI, além de participar da comissão do Evangelho Rede Vivo na FEC, Lúcia? Bastante trabalho. Boa noite, obrigada por destacar esse horáriozinho aqui, esse tempinho para estar com a gente. Boa noite a todos. É uma honra e uma alegria estar num momento tão especial que é o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, Obrigada. Que bom. Seja muito bem-vinda, viu? E eu vou dar boa noite também para todos os amigos que participam aqui do nosso Evangelho, todos os domingos, a Lucimara, a Juliana, a Suzana, a Nádia, a Dona Olga. Boa noite, Dona Olga, que estava lá com a gente, inclusive, no encontro do Evangelho Rede Viva Estadual. A Juliana, Giancarlo, obrigada por ter retornado. O pessoal que passou por aqui durante o teste, voltou, agradeço. A Gladete, a Paty, o Anthony, Maria Cristina, muito bom estar com vocês. Pessoal, hoje nós vamos ler a respeito dos itens 3 a 6 do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Mas antes da leitura, eu gostaria de convidar a Lúcia para fazer a nossa prece inicial. Então, vamos lá. Então, elevando nosso pensamento a Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, que possamos nos sentir com a conexão, com esse amor infinito que vem desse nosso Deus especial aos nossos corações, onde através do nosso Divino Mestre Jesus buscamos o seu amor que somos também. Vamos aprendendo a pouco e pouco, para que esse amor se sobressaia dos nossos corações. Abençoa, Senhor, esse momento tão especial em que nos reunimos em Teu nome para estudar o Teu Evangelho de luz, de paz, de harmonia, que estamos precisando ainda, mas que contigo, seguros, sabemos que encontraremos. Tu és o bálsamo das nossas vidas, que nos acalma, nos orienta, nos inspira. Contigo estamos seguros e contigo seguiremos, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Amigos, então, nesses itens iniciais aqui do trecho, todo aquele que se eleva será rebaixado. Kardec destaca para a gente 3 passagens do Evangelho em que Jesus está no primeiro deles, está ali em Mateus 18, 1 a 5. Os discípulos estão conversando, e vão tirar uma dúvida com Jesus sobre quem é maior no reino dos céus. E aí Jesus traz a imagem da criança. E
esclarece que a gente precisa se tornar pequeno como uma criança para entrar no reino dos céus. A passagem seguinte que Kardec destaca é aquela em que a mãe, né, dos filhos de Zebedeu se aproxima dele, né, com os filhos, testemunha, pergunta para ele, ele vê que ela quer perguntar algo, né, e se antecipa e diz: o que que você gostaria? E ela diz então que ela gostaria que os filhos sentassem nesse reino, né, nesse reino que Jesus traz, que os filhos sentassem ao lado dele. E aí Jesus disse assim, né? Será que eles sabem, né? Como é que é estar sentado? Se bebereis, né, o cálice que vou beber? E na sequência ele diz, né? Aquele que quiser se tornar o maior, seja vosso servidor. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. E aí tem um terceiro trecho ainda, esse também está em Mateus, né, no capítulo 20 a 28. E o terceiro trecho a gente encontra em Lucas, no capítulo 14, versículo 1 e versículos de 7 a 11. E eu vou ler e diz assim: Jesus entrou num dia de sábado na casa de um dos principais fariseus, para ir tomar uma refeição. E aqueles que lá estavam observaram. Então, considerando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, ele lhes propôs esta parábola, dizendo: quando fordes convidados para bodas, não tomeis nelas o primeiro lugar, temendo que se encontre entre os convidados uma pessoa mais considerada que vós, e que aquele que vos tiver convidado não venha vos dizer: dai vosso lugar a este, e que então estejais diminuídos em vos dirigir com vergonha ao último lugar. Mas, quando fordes convidados, ide-vos colocar no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos tiver convidado vier, vos diga: meu amigo, subi mais alto. E então isso será motivo de glória diante daqueles que estarão à mesa convosco. Porque todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. E aí no item 6 a gente tem os comentários de Kardec, que nos explica assim: essas máximas são a consequência do princípio de humildade que Jesus não cessa de colocar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que formulou por estas palavras: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele toma uma criança como modelo da simplicidade e de coração e diz: será o maior no reino dos céus quem se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Quer dizer, quem não tiver nenhuma pretensão de superioridade ou de infalibilidade. O mesmo pensamento fundamental se encontra nessa outra máxima, que aquele que quiser se tornar o maior seja vosso servidor. E nesta, todo aquele que se rebaixa será elevado, e todo aquele que se eleva será rebaixado. O Espiritismo vem sancionar a teoria pelo exemplo, e nos mostrando grandes no mundo dos espíritos aqueles que eram pequenos na Terra, e frequentemente bem pequenos aqueles que nela eram os maiores e os mais poderosos. É que os primeiros levaram, em morrendo, aquilo que unicamente faz a verdadeira grandeza no céu e não se perde, as virtudes, enquanto que os outros deveram deixar o que fazia sua grandeza na terra e não se leva, a fortuna, os títulos, a glória, o nascimento. Não tendo nenhuma outra coisa, eles chegam no outro mundo desprovidos de tudo, como náufragos que tudo perderam, até suas vestes. Não conservaram senão o orgulho, que torna sua nova posição mais humilhante, porque vêm acima deles, e resplandecentes de glória, aqueles que se espezinharam na terra. Tem mais comentários aqui de Kardec nesse item, eu convido os amigos a lerem com bastante, né, cuidado e atenção depois, mas eu gostaria muito de começar aqui a nossa conversa já e trazer aqui para a Lúcia, né, e perguntar, aproveitando a participação dela aqui com a gente, a respeito do sentido espiritual dessas palavras de Jesus, né? Porque Jesus sempre falou para espíritos, né? Ele não falava para os homens, para as mulheres, ele falava para os seres imortais, né, que estavam ali entre ele. E a gente às vezes pode ler essas passagens e ficar com dúvida se a gente pensar apenas no sentido material.
por que que num casamento, então, eu devo ir lá e me sentar no fundo? Será que é isso? Não é? Com certeza não era essa a indicação que Jesus estava fazendo ali, né? Tinha algo muito mais profundo, né? Muito mais perene nessa mensagem, né? Nesses símbolos que Jesus nos traz. Então, eu queria, Lúcia, por favor, que você trouxesse para a gente, assim, como é que você vê essas passagens e como é que você interpreta esse trecho? Então, Emília, te ouvindo, né, a primeira coisa que me veio à mente é outro ensinamento que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma fala de Allan Kardec, que fala que todas as máximas, todos os ensinamentos de Jesus não teriam nenhum sentido, ou melhor ainda, seriam um engano, um engodo, se a gente não admitisse a vida futura. E esse ensinamento também é, porque se a gente for pensar no aqui e agora, as pessoas que têm posições sociais no mundo, elas vão estranhar dizendo, né, que você rejeita esses lugares. Se você não pensar na vida futura, se você deixar de lado essa visão da vida futura, realmente também esse ensinamento, como todos os outros, não fazem sentido, seria um engano. Mas, Emília, a gente que é do Evangelho Redivivo, né? Esse é o Evangelho segundo Lucas. E a gente vai encontrar esse ensinamento também no nosso livro. E aqui, no livro, se vocês forem buscar lá, é o tema 27 do Evangelho Redivivo, de Lucas. A gente vai encontrar eles dando uma ênfase nos aspectos espirituais dos relacionamentos sociais. Esse registro de Lucas, como você acabou de dizer, né, é uma ênfase aos aspectos espirituais. Então, diz-nos a obra, o Evangelho Redivivo, que Jesus nos ensina como conviver pacificamente com as pessoas que fazem parte do cotidiano nosso na existência, mesmo em situações comuns. Então, Jesus, como esse professor perfeito, nosso mestre, né, ele está sempre nos ensinando. E aí, ele vai querer, né, nesse ensinamento, que a gente priorize os aspectos espirituais nos relacionamentos sociais, os quais extrapolam as posições, cargos, condições econômicas, prestígio da vida em sociedade, valores esses totalmente transitórios, porque senão a gente se engana. Nós gostamos de usar de exemplo também o carro. O carro é algo que a gente entra. E se a gente entra, por exemplo, num carro muito top, assim, aqueles carros automáticos, poderosos, é bem capaz de a gente se sentir também assim, poderoso. Não sei se já aconteceu com vocês, comigo já aconteceu. A primeira vez que eu entrei num carro automático, eu pensei, caramba, parece que eu esqueci quem que eu sou até. Eu achei tão incrível aquilo, né? Um carro grande, automático, que a gente é do tempo, né, da carroça ainda, então, ainda mais no interior. E a gente entrando num carro pela primeira vez automático, quando eu desci do carro, eu fiquei pensando, mas é bem assim a vida. Às vezes a gente entra em alguma coisa que, se a gente não prestar atenção, a gente esquece quem que a gente é. E não importa onde a gente esteja, a nossa essência, que deve ser sempre priorizada, né? Que é a nossa essência espiritual, nós somos espíritos imortais, junardeando por aqui. Então, Kardec, como também o bom professor, o nosso mestre lionês, ele já chegando nesse ensinamento do Evangelho, porque ele diz, essas máximas são consequência do princípio da humildade. E ainda ele vai dizer que Jesus coloca isso como uma condição essencial para a nossa felicidade. A gente só vai ser feliz quando a gente aprender a ser humilde. Aqui Kardec não dá outra opção, né? É só esta mesmo. E aí também ele vai trazer de volta, como a Emília fez a lembrança nos outros ensinamentos ali do Evangelho, da criança. E Kardec vai dizer que a simplicidade do coração da criança, né, que quer dizer que ela não tem pretensões e não tem a pretensão à superioridade ou à infalibilidade. Quer dizer, a criança não sente isso. E nós podemos pensar ainda, né, que as crianças elas estão sempre abertas a aprender. E o que é uma criança se não é pequenina? O que ela quer se não é crescer? E a gente cresce e esquece que nós estamos aqui para crescer, espiritualmente falando.
Então, nós somos pequeninos ainda. Nós lembramos, assim, que tem uma poesia muito linda, que eu não lembro a autoria, mas a frase me tocou e me marcou muito, que diz assim que pela força dos céus, Jesus tão alto nos eleva. E daí ela faz um pedido assim, permita, ensina-nos, Senhor, como ser pequeninos. Então, ao mesmo tempo que Jesus, com essa força do seu amor, lá dos céus, né, que a gente diz porque ele é tão alto, que a gente diz lá dos céus, ele nos eleva por essa força do amor que ele tem por nós. Mas aí que ele nos ensine a ser pequeninos, que a gente nunca esqueça que a gente é pequenino e seremos os maiores no reino dos céus se a gente conseguir esta grande lição. Eu não sei quanto tempo que eu tenho para falar, talvez esteja falando demais, se você queira falar. Estamos bem de tempo, você fica bem à vontade. É? Mas que delícia te ouvir e que interessante esse exemplo que você trouxe do carro. Eu nunca tinha pensado nisso, né? Porque a gente pode se sentir entrando num título, num cargo, até numa encarnação, né? Num determinado corpo físico. E aquilo, a gente pode se confundir achando que aquilo somos nós, né? E não é. Né? Nós somos a essência que está dentro, que está na parte interna. E eu pensei também, você que é o mesmo na nossa autopercepção, mas na percepção do outro, né? Então, o outro também não é aquele cargo, também não é aquilo que eu enxergo, né? Aquele carro que ele dirige, né? Ele seja um carro muito simples, ou um carro muito, né, poderoso, eu preciso olhar o motorista, né? Que é aquele espírito que está ali, né? Tentar enxergar o outro com esse viés também da imortalidade da alma, acho que é um grande desafio para todos nós, mas pode de fato tornar as nossas relações mais verdadeiras, né? Mais profundas, né? Mais, enfim, mais amorosas, né? Gostei muito desse exemplo que você traz. E eu queria te perguntar, assim, pensando nesse exemplo que você trouxe, eu pensei também em alguns, né, casos que a gente lê, né, na literatura espírita, e ao longo da semana eu estava pensando em Emmanuel, né? Pensei em André Luiz também, hoje pela manhã ainda pensei em André Luiz, né, aquele médico, aquele, né, ser tão venerado na Terra, na encarnação dele anterior, aí ele chega no plano espiritual tão necessitado, né? E Emmanuel nos conta, através de Chico Xavier, nas suas obras, né, há 2000 anos, ele é um senador, né, alguém também muito importante, e daí ele desencarna e volta a encarnar, e tem a descrição lá em 50 anos depois, essa outra personalidade dele, como um escravo, né? Então, de senador a escravo, de fato, muda o carro. O espírito é o mesmo, né? Mas como muda o contexto e as oportunidades de aprendizado com essas mudanças? Então, eu queria te perguntar se você tem também outros exemplos da literatura espírita para nos trazer, que nos ajudem a refletir a respeito desse tema tão importante. Vamos só lembrar que Públio Lentulus, ele escolheu se manter como Públio Lentulus, né, como senador, porque marcou a existência dele, ele ter conhecido Jesus. Isso é tão profundo, né? E que André Luiz, ele não só foi, entre aspas, humilhado no plano espiritual, como ele era faxineiro lá, né? E com muita E com alegria. muita alegria, e pediu muito essa posição, né? Ele precisou muito desse trabalho, né? E valorizava o serviço, né? Muito bom. O que a gente tem é do Nélio Lúcio, espírito Nélio Lúcio, aquela literatura tão gostosa, né? As historinhas dele, e através do Chico também. Uma historinha que está nessa obra é A Falsa Mendiga, está no capítulo 25, se os irmãos quiserem ler, né? Ali, então, é a Zezélia. Essa Zezélia, ela era mendiga, e ela, cada vez que ela chegava perto de alguém, alguém dizia, Zezélia, você não quer plantar flores? Ela dizia que não podia. Zezélia, você não quer trabalhar com roupa, não quer plantar café? E eles foram oferecendo para ela. Ninguém cansava de oferecer alguma coisa para a Zezélia fazer, que ela não precisasse mendigar, né? E mesmo assim ela foi, dela dizer que ela não tinha saúde, que ela não tinha condições, e foi justificando.
E foi passando o tempo, e certo dia a Zélia desencarnou. E aí eles julgaram, né, todos os vizinhos, que ela fora diretamente para o céu, porque ela era uma mendiga. Então eles pensaram, nossa, ela foi diretamente para o céu. Então ela acordou em meio de um campo muito escuro e muito frio. Achava-se sem ninguém e gritou aflita pelo socorro de Deus. E depois de muito tempo, um anjo apareceu e disse-lhe bondoso, Zélia, que deseja você? Ela disse muito vaidosa, já sou conhecida na casa celestial. Daí o anjo disse a ela, há muito tempo. E a velha começou a chorar e rogou em pranto, tenho sofrido muito, quero o amparo do alto. E aí o anjo disse a ela, mas ouça, o auxílio divino é para quem trabalha. Quem não planta, nada tem a colher. Quem não cavou a terra, não cuidou das plantas, não ajudou os animais. E ele foi citando todos os pedidos que aquelas pessoas tinham ofertado a ela, né? Então ela observou, infeliz, que nada podia fazer, que ela era mendiga, né? E o anjo disse, não, Zélia, você não era mendiga. Você foi simplesmente preguiçosa. Quando aprender a trabalhar, chame por nós e receberá o socorro celeste. Ela cerrou os olhos, o horizonte à luz, as escuras, e voltou à terra, a fim de renovar-se. Então ela aprendeu, né? Às vezes a gente olha também aquelas pessoas que não têm e acham que naquela condição de não ter, podem continuar, que vão encontrar o reino dos céus. Mas não é assim que funciona, né? A gente precisa aprender, principalmente com o espiritismo, que a gente nunca pode ser um peso na sociedade. A gente precisa se virar, né? Então, essa é uma falsa mendiga, e esse de a gente achar que todos devem nos ajudar, também é uma falsa ideia, que o espiritismo vem nos revelar. Se hoje nós estamos numa condição simples, é porque nós precisávamos passar pela prova da pobreza, né? Da falta de verbas. Se hoje nós estamos numa situação com mais dinheiro, é porque nós também precisávamos passar por esta prova também, porque não deixa de ser uma prova. E também no livro Trilha de Luz, também por Emmanuel, nós encontramos uma lição no capítulo 2 sobre o problema da igualdade, que é uma discussão muito grande, que nós somos realmente iguais, nós fomos criados todos simples e ignorantes. E aprendemos com o Espiritismo que nós somos os construtores do nosso destino. Então, Emmanuel vai nos orientar que todos nós, os seres, possuímos direitos idênticos de acesso à elevação. Então, é preciso considerar os deveres que graduam as vantagens na vida. Os degraus de subida da nossa alma no rumo da perfeição que destacam-se hora a hora. E ele recomenda que a gente aprenda a respeitar o próximo, que a gente não ache que as facilidades da vida vão nos trazer alguma coisa, e ele encerra dizendo, compete-nos buscar a posição de superioridade que Jesus nos oferece, aceitando o sacrifício pelo bem que a vida nos impõe, a fim de que nos façamos hoje desiguais da personalidade que ostentávamos ontem, perdendo os envoltórios pesados que ainda nos imantam as zonas escuras da terra e tentando a sintonia com os benfeitores que nos esperam na glória espiritual. Então essa mensagem vem de encontro à historinha da falsa mendiga, né? Para a gente se desnudar disso, a gente sair dessa casquinha que a gente acha que é o conforto e batalhar pelo conforto que a gente vai ter um dia, como diz Kardec aqui, né? O princípio da humildade é a condição essencial da felicidade. Então, que a gente consiga juntos ir estudando o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita e entrando nessa proposta, principalmente do Evangelho Redivivo, que é o conhecer, meditar, sentir e viver a mensagem, que a gente entra, conhece, contextualiza, depois a gente medita, a gente sente no nosso coração, isso traz para o nosso sentimento,
E depois a gente pensa assim, mas como é que eu vou viver isso? E aí a gente vai, então, fazendo o verdadeiro evangelho. Esse é o verdadeiro evangelho nos nossos corações, né? Não que os outros não sejam, mas quando a gente aprende a viver a mensagem do Cristo, como Alcione disse no livro Renúncia, né? Essa recomendação é de Alcione, nessa sequência das obras, né? Que a Emília citou aqui. E Emília, a gente gosta muito de poesia, então só mais um pouquinho que eu vou falar ainda da Maria Dolores. Ela vai fazer uma súplica a ser pequenina e ela vai encerrar a poesia dela dizendo assim: se te rogar facilidades fora das bênçãos com que me renovas, guarda-me sem cessar no cárcere das provas. Perdoa-me, Senhor, se te peço tanto, é que somente agora me levanto nos dons com que me elevas. Tantas vezes no mundo fiz-me grande e subi tanta vez para cair nas trevas. Agora que te escuto em toda parte, a convidar-me para a luz divina. Ouve, Jesus, anseio acompanhar-te. Quero ser pequenina. Que linda essa poesia. Obrigada por trazer para gente, Lúcia. A Suzana que comentou quanto a pensar com essas palavras, muito trabalho temos a fazer. É bem isso, Su. Eu estava aqui pensando exatamente isso quando você comentou. Nós temos muito trabalho pela frente e que bom, né, que a gente possa também encarar esse trabalho, esse serviço com muita alegria, né? E Jesus, que foi o maior, né, aqui entre nós, se fez pequeno, né? E nos demonstrou tantas e tantas vezes com o exemplo dele que a gente também pode, né, com atos simples, é no dia a dia, né? E às vezes a gente quer esse trabalho através de grandes atos também, né? Então, que a gente também possa ver esse trabalho na simplicidade do dia a dia, em casa, né? No trabalho, né? Cada um tem a seu ofício, né? Sua forma de se sustentar, que nesse convívio, né, com as pessoas, que a gente possa pensar que todos os nossos atos, eles são trabalho. Né? O trabalho, ele não é só aquele trabalho remunerado, né? Ele é tudo que a gente faz, todos os nossos atos, né? Os nossos pensamentos, aquilo que a gente faz pelo outro. Então, que a gente possa colocar em ação, né? Essa mensagem de hoje no nosso dia a dia mesmo. Enxergar, e eu gostei muito do exemplo da Zezélia, me fez pensar muito, Lúcia, porque às vezes a gente vê assim, a figura da humildade, ela tá para aqueles que são na terra grandes, né? Então assim, quem, né, os poderosos, os ricos precisam dessa lição. Todos nós precisamos, né? Ela não é uma lição para quem a gente externamente pensa que não é humilde, né? O Saulo César fala a diferença de humilhar-se e humildar-se, né? Então, que a gente lembre que não é sobre essa casca externa que a Lúcia nos trouxe aqui na figura do carro, né? Muito interessante, mas é sobre o que se passa de verdade dentro dos nossos corações, né? E a humildade, o pobres de espírito, né? A felicidade aos pobres de espírito, a felicidade aos humildes é a primeira bem-aventurança. Com isso, ele é também primeiro degrau na nossa caminhada, né? E sem ela a gente não consegue acessar as outras, né? Não dá para a gente ser resignado sem ser humilde, não dá para a gente ser manso sem ser humilde, né? Então tem tantas virtudes que a gente tem aí a conquistar e a humildade ela é o primeiro passo para todas elas, né? E Posso ela falar é mais um uma coisa, desafio, né, Emília? Lúcia? Eu ia te convidar para fazer mais um comentário, sim, com certeza. Então, eu estava te ouvindo e lembrei do nosso Richard Simonetti. Ele é tão prático para a nossa vida, né? O Richard Simonetti, ele passa a fórmula da humildade. Porque ele diz assim que se eu sou humilde, eu não me sinto humilhado. Se eu me sinto humilhado, humilde não sou. Então,
a humildade não tem a ver mesmo com você ter ou não ter poder, como que você está colocado no mundo. A humildade tem a ver com o nosso sentimento. Porque às vezes a gente é humilde e a gente tem vergonha. A gente é humilde no sentido financeiro ou de posição e a gente tem vergonha daquilo. A gente acha que a gente é menos, porque a gente está próximo de alguém que é um poderoso aí na Terra, vamos dizer, e a gente se sente menos. E não é assim. A gente não sabe o tamanho. A gente vai saber conforme a gente analisar se a gente tem se sentido muito humilhado, então a gente não é humilde. Quando a gente parar de se sentir humilhado, aí a gente já está chegando perto dessa virtude, que é a primeira de todas, que não por acaso, no Sermão do Monte, Jesus colocou bem-aventurados os pobres de espírito como primeira bem-aventurança. É a primeira de todas, é o carro-chefe das nossas bênçãos, que são as nossas aquisições aqui na Terra, o nosso verdadeiro tesouro, nosso patrimônio, né? As virtudes, as conquistas nossas eternas, que a traça não corrói, a ferrugem não corrói, né? A traça não rói, o ladrão não rouba. Vamos lá, pessoal, vamos conquistar. Vamos ficar ricos? Que coisa boa, que convite gostoso para a gente encerrar, então. Eu vou agradecer a seu França, a Miriam, Giancarlo pelos comentários, a Suzana, né? Esse é o evangelho de todos nós, então a gente fica muito feliz quando vocês participam. Então vamos juntos fazer a prece final, né? Gladete também está por aqui, dando um alô, agradecendo. Então eu convido a todos para a gente se colocar, né, numa posição confortável, para juntos, de corações entrelaçados aqui, podermos, antes de mais nada, agradecer essa amiga, Lúcia, por dispor desse tempo para estar aqui compartilhando com a gente, não só as palavras, mas os seus sentimentos, os seus aprendizados, a sua caminhada. É muito bom te ouvir, Lúcia, que Jesus possa te abençoar nesse teu caminho. A gente também agradece a espiritualidade amiga da casa por preparar esse ambiente para que todos nós possamos nos dar esse tempo semanalmente para juntos refletirmos e recebermos essas bênçãos do Evangelho, para que ao longo da semana a gente possa estar ainda, né, sentindo os efeitos dessa noite no nosso pensar, no nosso sentir e principalmente nas nossas ações. Fica esse convite para nós nos sentirmos iguais, não maiores, não menores. Somos iguais uns aos outros. Somos todos filhos do mesmo Pai amoroso. Estamos juntos nessa caminhada. Estamos juntos para nos ajudar. Então que seja uma semana em que a humildade esteja presente em nossos corações e nossos sentimentos de verdade. Desejo a todos, então, uma semana abençoada e até o próximo domingo. Que assim seja. Obrigada, querida. Sempre muito Obrigada. bem-vinda aqui, viu? Muito bom. Boa Obrigada, semana por aí amiga. para vocês todos. Para Tchau, você tchau. também. Tchau.